Pronto, tudo certo então. Bom, o nosso tema hoje, ele tem a ver também com essa programação de Dia dos Namorados, né? Trazendo alguns elementos que compõem toda essa questão aí dos relacionamentos. E a gente vai falar sobre a questão da admiração com o nosso parceiro, né? E quem talvez aqui não tenha um parceiro, não tem problema, porque se não tem hoje, talvez tenha amanhã, mas a gente sempre vai trazer também para dentro de um contexto muito sobre a gente, tá, meninas? Vocês sabem que aqui na nossa comunidade a gente trabalha muito a questão da autorresponsabilidade em tudo que a gente quer na vida, né? Seja nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, enfim. As coisas que a gente busca, elas sempre precisam começar por nós. Então, a gente sempre vai trazer para dentro desse contexto com elementos trabalhando também a nossa capacidade e as nossas habilidades. E por que eu trouxe esse tema aqui? Porque, na verdade, assim, a gente tem ouvido muito das mulheres que participam aqui da nossa comunidade e até de outros grupos que eu e a Cris participamos, que o elemento admiração, ele tem uma importância e um peso muito grande quando a gente se refere à questão do prazer, da libido, porque a admiração, ela é um fator chave para que a gente, de fato, se sinta mais atraída pelo nosso parceiro. Eu vou explicar por quê aqui ao longo da nossa conversa, e fiquem à vontade também para vocês trazerem as percepções de vocês, as experiências de vocês, né? Se vocês se sentirem à vontade aqui, quem está aqui no YouTube pode comentar aqui, que eu vou lendo os comentários, e quem está aqui na sala também, na nossa sala secreta, também pode participar aqui pelo chat, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a libido, a Cris traz muito isso sempre, que é justamente assim, a questão da libido, que ela é algo, ela é responsiva a tudo aquilo que a gente faz com o nosso corpo, com as nossas sensações, né? Então, vocês lembram que aqui na nossa comunidade a gente tem trabalhado muito essa questão de como que a gente trabalha o nosso corpo e a nossa mente para que ela responda de fato, né? Então, principalmente nesse período da perimenopausa, menopausa, que muitas de nós estamos passando por essa fase dos 40 e poucos, né? 50 e poucos, a gente sabe que a gente precisa cada vez mais trabalhar o nosso corpo e os nossos sentidos para que a gente acorde a nossa libido, né? Porque a libido, ela não vai embora propriamente, ela, na verdade, às vezes fica ali anestesiada, adormecida, e a gente precisa, às vezes, dar uma sacudida, assim, na nossa vida, no nosso corpo, para que ela volte. E como ela é responsiva, a gente também tem uma questão de que ela é contextual, porque pensem comigo, quando a mulher, como ela é muito, ela usa muito o seu contexto de vida, né, nessa questão da libido e do prazer, a gente sabe que não é simplesmente, né, a gente se aproximar ali do nosso parceiro e a gente vai conseguir ter algo de mais intimidade com ele simplesmente no piloto automático, né? A mulher, ela precisa de mais contexto, ela precisa muitas vezes de uma elaboração maior para que isso aconteça de uma forma bacana. Por isso que a gente traz aqui a questão de ela ser responsiva e ser contextual. E dentro dessa questão do contexto, a gente traz muito essa questão da admiração. Por que isso é importante, né? Porque para a mulher, a gente tem como se fosse um gatilho, né? Quando a gente admira o nosso parceiro de verdade, é muito mais fácil e nós estamos muito mais propensas a nos entregarmos para essa relação. Então, o fator admiração, ele é muito importante nessa relação. E o que a gente ouve muitas vezes, né? E o que acontece ao longo da vida quando a gente tem um relacionamento mais longo? Muitas vezes nós começamos a nos relacionar com uma pessoa, então a gente, por exemplo, está namorando ou a gente casou, e depois de um tempo, parece que as coisas elas mudam e a gente para de admirar o nosso parceiro. Muitas vezes isso acontece. A gente tem muitos relatos de mulheres que falam sobre isso, né? Então, eu queria que vocês pensassem também aí na situação de vocês, quem é casada ou quem está num relacionamento mais longo, como que vocês lembram, né, sobre como que vocês viam o parceiro de vocês no começo da relação e como que é hoje? O que vocês admiram nele ou o que vocês deixaram de admirar, por exemplo, né? Porque essas mudanças, elas inevitavelmente vão acontecendo ao longo da vida. Então, a gente precisa buscar esses elementos para a gente sempre se lembrar, né,
por que eu estou com essa pessoa, o que me faz admirar essa pessoa, de fato, né, para que a gente consiga manter, né, uma estrutura de qualidade nessa relação e uma estrutura que nos faça, de fato, querer estar inteira ali naquela relação, tá? Então, pensem aí um pouquinho no contexto de vocês a respeito disso, né? Então, quando a gente pensa na questão, assim, dos gatilhos que a gente pode trabalhar, né, como mulher, a gente tem essa questão de que para que o desejo ele apareça, muitas vezes, a gente precisa que o nosso parceiro ele nos surpreenda, né? A questão da surpresa, a questão de mudanças de comportamento que são positivas, por exemplo, elas são muito benéficas para nós mulheres, para que a gente dispare esses gatilhos relacionados à libido e ao prazer. Então, é muito comum que no começo de uma relação o homem e até a mulher também, né? Isso é uma troca, na verdade. A gente faz muitas surpresas, né, para a pessoa, a gente faz coisas que agradam o parceiro, então a gente descobre algo que ele gosta, a gente vai lá, faz, se empenha para entregar aquilo para ele, e parece que ao longo do tempo essas coisas elas vão diminuindo. Então, assim, a gente cai muitas vezes numa rotina, a gente cai num limbo em que a gente para de fazer e a gente para de receber também. Só que para a mulher, essa questão da surpresa e de fato, assim, ser surpreendida pelo homem, ele é um gatilho muito importante. Então, a gente precisa também conseguir fomentar isso na nossa relação. A gente vai falar também sobre isso, um pouquinho sobre isso, de como que a gente faz isso na prática. E aí eu queria que vocês pensassem assim rapidamente aí, se quem gosta de escrever também, né, pode escrever, porque é importante a gente anotar essas percepções que a gente vai tendo. Quando que foi a última vez que o parceiro de vocês fez algo que te surpreendeu positivamente? E assim, eu não estou falando aqui de uma grande surpresa, né? Pode ser aquelas coisas do dia a dia, mas assim, quando que vocês lembram que o parceiro fez algo que falou, que fez vocês pensarem assim, nossa, que bom que ele fez isso para mim, nossa, que legal, ele nunca mais tinha, por exemplo, me trazido flores, ou ele nunca mais tinha comprado uma lingerie, ele nunca mais tinha trazido uma surpresa para mim, me convidado para ir para um lugar diferente. Então, pensem aí quando que foi a última vez, porque como eu falei, às vezes a gente vai deixando, né, no nosso relacionamento, a gente vai se deixando levar pela rotina, a gente vai parando de fazer de ter esses pequenos momentos, esses pequenos gestos, e a gente vai meio que apagando também a nossa relação, né? A gente vai deixando de fomentar. E aí não só pensar, meninas, quando foi que vocês receberam, mas quando foi que vocês deram isso também para o parceiro de vocês. Porque lembrem que, às vezes, a gente precisa ensinar o outro a fazer certas coisas por nós, mas a gente faz isso fazendo. A gente faz isso se tornando essa mulher que está pronta para receber. E às vezes a gente só espera que o nosso marido, o nosso parceiro, ele faça as coisas por nós, mas a gente também para de fazer e a gente não se dá conta disso, né? Então é importante que num relacionamento precisa ser uma via de mão dupla, né? A gente não pode só esperar, mas a gente precisa fazer também. E aí, depois que vocês fizerem essa pausa aí, pensem um pouquinho nessa questão, anotem também, né? E anotem também o que vocês poderiam começar a fazer em relação a isso, né? Porque é importante a gente colocar isso também no nosso radar. E aí eu trouxe aqui alguns pontos que são os principais pontos que aparecem nas nossas conversas e até na nossa experiência também sobre o que será que aos poucos vai matando essa admiração que a gente tem pelo nosso parceiro ao longo do tempo. Então, vamos ver o que a gente trouxe aqui, né? O primeiro ponto é a questão da inversão de papéis. E o que é essa inversão de papéis, né? Muitas vezes, ao longo do relacionamento, a mulher, ela começa a absorver muitas obrigações, digamos assim, que ela nem sempre gostaria, né? Então, assim, o relacionamento começou, ele normalmente começa de uma forma leve, aí o tempo foi passando, veio o casamento, a maternidade, aí vem as questões das responsabilidades, da casa, trabalho, tudo isso vai se somando e muitas vezes a mulher acaba se sentindo sobrecarregada. Então, é muito comum a gente ouvir as mulheres falando que elas estão se sentindo sobrecarregadas demais, que elas estão
carregando muito peso ali na relação, porque às vezes o parceiro, ele não participa, ele não divide com ela ou não compartilha com ela essas responsabilidades. E daí aqui a gente tem uma questão bem importante, meninas, que é a gente sempre pensar assim: será que eu estou pegando todas essas responsabilidades porque eu quero pegar, porque eu tenho talvez um nível de controle muito grande, porque eu realmente quero ter esse controle dessa situação e eu fui pegando esse peso, ou será que eu fiz isso de uma forma intencional, né? Porque às vezes o que a gente percebe assim, né? Muitas mulheres falam assim: ah, mas o meu marido ele não participa das coisas de casa, se eu não faço, ele também não faz, eu peço para ele fazer as coisas, ele demora muito, ele não faz, então para não me aborrecer, eu vou lá e faço, para não ficar esperando, eu vou lá e faço. E a gente sabe que os homens e mulheres, eles têm uma forma diferente de funcionar, né? E aí, o que a gente tem percebido? As mulheres trazendo muito peso para a relação, e aí eu falo por mim mesma também, né? Eu tenho plena consciência, assim, total consciência de que no meu casamento eu assumi as rédeas, assim, do relacionamento, do controle, né? Por ser uma pessoa muito controladora, eu acredito que, assim, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa um tanto quanto diferente do que eu fui, mas ainda, o controle ainda é uma coisa que permeia muito a minha vida em todos os sentidos, assim, né? Como mãe, como profissional. Mas eu percebi que, assim, ao longo do tempo, eu fui pegando todas as responsabilidades pela falta de paciência mesmo, de esperar pelo tempo do meu marido, e chegou num ponto que eu estava, assim, igual uma panela de pressão, a ponto de explodir, porque eu me sentia sobrecarregada, e eu percebi que ele foi deixando de fazer as coisas que ele fazia, porque geralmente o tempo dele não era o tempo que eu queria, às vezes o que ele fazia não era da forma que eu queria, e eu fui assumindo tudo para não me aborrecer, sabe, com aquela situação de ficar esperando e tal, e eu me sobrecarreguei. E não é porque ele não queria fazer, não é porque ele simplesmente não queria assumir responsabilidade, é porque eu realmente queria fazer tudo do meu jeito. E daí eu me sobrecarreguei. E é muito comum a gente fazer isso, porque é um aprendizado que a gente precisa ter, e muitas vezes, assim, abrir mão de muitas coisas para não precisar carregar esse peso. Tem uma expressão que a gente escuta muito das mulheres que é assim: ah, mas o meu marido, ele é um banana, né? Que no sentido assim de falar que ele não faz as coisas, né? Inclusive ontem eu estava lendo um livro e a mulher que estava comentando ali no livro, ela usou justamente essa expressão: ah, porque eu só encontro homem banana para me relacionar. Será que só existe homem banana nesse mundo? Ou será que a gente também que se coloca num lugar de muita força e de carregar muita coisa, e daí a gente não dá espaço para que esse homem de fato apareça do jeito que ele pode aparecer? Então a gente precisa se questionar sobre isso, porque tem uma diferença gigante entre a gente querer carregar o controle, porque é mais cômodo às vezes para a gente, e a gente vai apagando às vezes esse papel do homem ali na relação, ou a gente, às vezes, fazer isso por necessidade. Então, pensem também aí, no dia a dia de vocês, aquilo que vocês, se é o caso de vocês, né? Se hoje vocês também se sentem assim, como eu falei, que é de ter uma inversão de papéis na relação, onde deveria, né, teoricamente, ser o homem que é o provedor, que ele resolve as coisas, que ele ajuda, né? E que ele que o que ele que absorve, né, o que é mais pesado aí nesse contexto. Será que a gente deixou, né, que ele fizesse isso, ou será que a gente fez isso intencionalmente só para ter o controle de tudo? Então pensem aí também, porque é importante que a gente faça essas reflexões. Deixa eu ver o chat aqui. Eu acabei absorvendo tudo pelo fato de não trabalhar fora, para não parecer um fardo na vida do outro. Assumo tudo em casa e com os filhos. Então, olha só, Jéssica, isso é um ponto bem importante, porque assim, quando você fala que você assumiu tudo, pensa assim, ó, você conversou com o seu marido sobre isso? Porque assim, ó, será que precisava, né, ser assim? Será que vocês não podiam, de certa forma, dividir? Porque existe uma culpa muito grande nas mulheres que decidem ficar em casa, porque a gente foi ensinado ao longo desses anos que a gente só tem valor se a gente tem sucesso na nossa carreira. Parem e pensem, né?
É difícil a gente ouvir uma pessoa falando assim, nossa, eu admiro muito a fulana de tal, porque ela é uma mega mãe, ela é uma super dona de casa. A gente não escuta isso, né, gente? É muito difícil. Acho que a gente está passando por um processo de amadurecimento nesse aspecto e de evolução, né, de enxergar que eu acho que a mulher, de uma certa forma, tem que fazer um caminho de volta, porque a gente foi para a rua, a gente foi trabalhar, a gente quis sair de casa, quis trabalhar, quis ter filho, quis ter um casamento, a gente quis um monte de coisas, só que isso tudo se tornou pesado. Administrar tudo isso se tornou pesado, né? Então, quando uma mulher tem coragem de dizer assim, eu quero ficar em casa, né? A minha carreira vai ser esposa, ser mãe, ser uma pessoa do lar, a gente também precisa fazer esses acordos com o marido, porque não necessariamente isso precisa ser pesado, né? Porque eu entendo que às vezes a gente daí se coloca nesse lugar, né? Eu tenho que dar conta de tudo aqui porque eu quis ficar em casa e o meu marido que sai para trabalhar e ele sai para ganhar o nosso dinheiro, o nosso, né? O nosso sustento aqui, então eu tenho que matar no peito esse rojão o tempo inteiro. Será que precisa ser assim? Será que a gente conversou com o marido e a gente discutiu, porque é pesado também cuidar de uma casa e cuidar dos filhos, né? A gente que já passou por isso, a gente sabe. Então, pensa aí se, de repente, assim, como que foi essa escolha, como é que foi essa conversa, porque precisa ter um alinhamento, né? A gente precisa ter esse alinhamento com o marido. Como é que foi que a gente construiu essa ideia, né? Essa opção de que eu ficaria em casa e ele sairia para trabalhar? Né? Qual é a responsabilidade nesse processo? E será mesmo que esse peso ele precisa ficar só sob a minha responsabilidade? Quando eu digo peso, né? Entendam, meninas, não necessariamente é uma coisa ruim, né? Porque ser mãe é uma coisa boa, cuidar da casa é uma coisa boa para quem gosta. Mas quando eu falo peso, vamos entender aqui no contexto de responsabilidade mesmo, né? Então, será que a gente alinhou isso? Né? Porque se eu penso assim, ó, se foi uma escolha, mas você sente que está pesado, tem alguma coisa aí para ser revista. Porque, assim, não deveria ser pesado, né? Se o casal entrou em acordo que nós vamos ter um filho, e agora a esposa fica em casa durante os primeiros anos da criança, né, do filho, para dar esse suporte, então, assim, será que... Deixa eu só aceitar aqui que tem alguém querendo entrar. Pronto. Então, eu diria para você, Jéssica, e para quem mais se identificou com essa situação, pensem se talvez não está faltando um alinhamento. Porque a gente sabe que não vai ser leve sempre, mas a gente também precisa entender que não precisa ser pesado o tempo inteiro só porque a gente fez essa escolha. Né? Quando isso é alinhado, a gente pode construir isso de uma forma que fique mais leve também. E principalmente sem essa questão da culpa, né? Da questão de pensar assim, não, agora eu tenho que resolver tudo, eu tenho que dar conta de tudo aqui porque eu resolvi ficar em casa. Então pensem aí, né? Ó, a Amanda colocou aqui, quando um faz demais, o outro faz de menos. Perfeito. Falta de autoconhecimento e de autoconsciência desequilibra qualquer relação. Exatamente. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda. Exatamente isso. Por isso que a gente fala, a gente ouve, né, falar muito que quando tem uma mulher guerreira na relação, a gente vai ter do outro lado o quê? Um homem taxado de banana. Mas por que isso? Porque não tem espaço para ter dois guerreiros na relação. Da mesma forma, quando a gente fala sobre o masculino e o feminino, se tem uma mulher ali na relação que ela é muito masculina no sentido das atitudes, do comportamento e de tudo que ela faz, como que vai ter espaço para um homem estar ali naquela relação? Entende? É uma competição o tempo inteiro. Então não tem espaço para que cada um seja do jeito que deveria ser, né? E do jeito que o casal está construindo para ser. Então, a gente tem que observar essas questões e tudo isso é parte de onde? Parte do alinhamento do casal, né? Tudo que a gente faz num casamento, em tese, deveria estar alinhado entre os dois. E eu sei que isso é muito difícil, porque eu também passei por essa fase e eu achava que era só ir decidindo, e as coisas iam se ajeitando magicamente, né? E na verdade não é. A vida vai mostrando que quanto menos a gente alinha as coisas que a gente quer, mais difícil as coisas vão caminhando. Então a gente precisa também levar muito essa questão, tá?
Então, esse é o primeiro ponto, né? A inversão de papéis. Será que eu estou realmente no meu papel de mulher? Será que eu não estou carregando, né, esse peso todo e talvez, muitas vezes, de uma forma desnecessária? Aí o segundo ponto é a questão da rotina, né? Falei um pouquinho aqui no início também, porque a gente começa, né, o nosso relacionamento ali, tudo é novidade, tudo é uma descoberta, tudo é uma conquista, e aí parece que ao longo do tempo as coisas elas vão meio que se apagando ali no relacionamento, né? Então, assim, a gente para de fazer aquelas surpresas que a gente fazia, a gente também às vezes para de receber, a gente vai se apagando ali na relação. E aqui eu quero trazer um ponto que a gente já falou em alguma sala nossa aqui, meninas, que é a questão, algo que eu aprendi faz uns 2 anos que eu ouvi isso a primeira vez e fez muito sentido para mim, que é a gente pensar o seguinte: quais são os motivos e objetivos, qual é o motivo, né? Quais são os objetivos que fazem a gente estar nesse relacionamento? Porque pensem assim, ó, quando a gente conhece uma pessoa e a gente decide ficar com ela, a gente tem um motivo para isso. A gente encontrou um motivo, seja ele qual for, pensem aí, né? A gente encontrou um motivo e a gente tem alguns objetivos com aquele relacionamento. Só que com o passar do tempo, esse motivo ele pode deixar de existir. E daí eu trago aqui para vocês um exemplo meu. Quando eu conheci o meu marido, eu queria muito ser mãe. E aí, quando a gente resolveu ficar juntos, o meu maior motivo para estar com ele é porque ele tinha aceitado embarcar nessa aventura, né, de que era nós termos um filho. Então, esse era um grande motivo para nós estarmos juntos. Só que pensa assim, ó, depois que o meu filho nasceu, vocês concordam que o motivo que me fez estar ali naquela relação, de certa forma, ele se acabou? Porque se o motivo era eu querer ter um filho, aquele motivo tinha acabado. Eu precisava encontrar um outro motivo. Da mesma forma, a gente ouve várias histórias de mulheres que elas casaram para sair de casa. Então, assim, elas tinham um ambiente que não era bom em casa, elas queriam sair de casa, e aí elas casaram. Depois que você casou e saiu de casa, vocês concordam que o motivo acabou? O motivo já está resolvido. Qual é o próximo motivo que a gente vai encontrar para essa relação? Porque se a gente começa a pensar nessa questão de buscar os motivos que nos fazem ficar naquela relação e os objetivos que a gente vai construindo, a gente vai reciclando esses motivos, a gente vai reciclando os nossos objetivos e isso vai tornando a nossa relação viva. Então, pensem assim, quando a gente conquista um objetivo ou quando a gente superou um motivo que a gente tinha, a gente precisa buscar outro para que aquela relação continue. Senão não faz sentido. Se eu não tenho mais motivo para estar naquela relação, se eu não tenho mais objetivos com aquela relação, que sentido faz que eu fique com ela? E eu sei que é pesado falar isso e dói aqui dentro para mim, porque passar por isso não é fácil, né? A gente, ao longo dos nossos relacionamentos, a gente vai passando por dificuldades. E cada uma da sua forma, né? Cada uma passou pelos seus desafios aqui, diferentes umas das outras ou parecidos, mas a gente tem que olhar para isso, porque é importante, não só, eu trago aqui dentro do contexto do relacionamento, mas isso vale para um trabalho, vale para uma carreira, vale para um relacionamento com os filhos, vale para a família, para as amizades, para tudo. Porque a gente precisa constantemente buscar os nossos motivos para fazer o que a gente faz. Numa carreira, por exemplo, é muito comum, né? Chega um momento da vida da gente, às vezes, que a gente se questiona assim, não, mas essa carreira não faz mais sentido para mim. Ela fez lá atrás, mas ela não faz mais. E daí, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso buscar um novo motivo. E eu preciso encontrar novos objetivos para que eu continue caminhando, né? Deixa eu só ver aqui como é que tá o chat. Ó, mulher com muita energia masculina atrai um parceiro com energia masculina adoecida, que é o filho que não lidera, não protege, não provê. Exatamente, porque na verdade a gente acaba se tornando a mãe ali do nosso parceiro, né? A gente dá conselho, a gente quer ajudar, a gente quer cuidar, a gente quer fazer tudo que uma mãe faz, né? Só que a gente também precisa desse mesmo apoio, desses mesmos cuidados. Então, se a gente tem um filho ali que a gente está cuidando, a gente não vai exercer o papel de mulher, né? A gente não vai conseguir sentir admiração, sentir força, sentir desejo, sentir vontade, né, de fazer as coisas com esse homem. Então,
É muito desafiador a gente fazer isso, principalmente para aquelas mulheres, assim como eu, que são muito, que são, né, ainda muito controladoras e querem que as coisas aconteçam, né, muito. Às vezes a gente se atropela e a gente não espera o tempo do outro, né? Eu passei muito por essa situação no meu casamento, porque eu era muito acelerada, assim, né? Sou muito acelerada, e eu não tinha paciência de que as coisas acontecessem. E daí a gente começa a entrar nesses conflitos, né? Ó, gente, a Cris, ela tá acompanhando, só que acho que ela está em trânsito, né? E aí ela tá na estrada e ela vai só acompanhar a gente hoje aqui, por isso que ela não tá com a câmera aberta, só para compartilhar aqui com vocês. Então, assim, essa questão da rotina, a gente falou num outro encontro também sobre os casais que a rotina deles, por exemplo, é conversar só sobre as coisas triviais do dia a dia. Então, quando o casal conversa, eles conversam sobre trabalho, eles conversam sobre filhos, eles conversam sobre a profissão, eles conversam só sobre coisas que são triviais ali, coisas do dia a dia, né? E quando a gente vai para esse lugar, a gente acaba parando de conversar sobre as nossas necessidades, parando de conversar sobre aquilo que me interessa de fato como uma mulher, ou, né, no caso do homem, como homem. Então, a gente precisa também resgatar essa questão de ter essas conversas, porque isso também vai estimular o nosso desejo, isso também vai estimular a nossa libido, né? A gente precisa conversar com o nosso parceiro sobre as coisas que a gente gosta como mulher. E eu sei que para muitas mulheres isso é difícil. Eu também, muitas vezes, fui questionada pelo meu marido sobre isso, né? Até que eu comecei a me soltar, comecei a abrir mais as coisas para ele. E foi muito legal essa descoberta, porque a gente acaba, às vezes, achando que a gente está se colocando, muitas vezes, vulnerável diante do nosso parceiro. Mas se a gente for parar para pensar bem, ele é a pessoa que mais deveria nos conhecer. Ele é a pessoa que deveria saber mais intimamente os nossos desejos, as nossas vontades, porque afinal de contas é com ele que a gente divide a nossa vida, né? É com ele que a gente divide as nossas questões. Então, em tese, ele deveria ser a pessoa com a qual nós nos sentimos muito seguras para falar, mas é que nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre é tão simples de fazer. É uma construção. E acaba sendo bem um trabalho assim de formiguinha, né? Que a gente tem que ir se descobrindo, se permitindo, e daí aos poucos também ir se abrindo com a pessoa. Deixa eu ver aqui o que tem aqui no chat. Não existe energia libidinal que faça a gente ter tesão, desejo pelo filho. Exatamente. Então, assim, a forma com que a gente se relaciona com esse parceiro, ela vai determinar muito o nível do nosso prazer, da nossa vontade, do nosso tesão e de como que a nossa libido está. Né? Se a gente está encarando ali uma pessoa que a gente tem que ficar cuidando dela o tempo inteiro, a gente não vai conseguir ter espaço para ser mulher, para se sentir desejada, para desejar, né? Então, isso é super importante. Vamos aqui para o próximo. O próximo tópico que eu coloco aqui é uma questão também que traz muita dor para nós mulheres, né, meninas, que é a questão da crítica. E essa palavra crítica, ela é muito pesada, mas ela existe muito nas nossas relações, tanto da gente para o nosso parceiro, quanto dele para nós, né? E, às vezes, essa crítica, ela não vem necessariamente através de palavras, né? Mas, por exemplo, assim, existe uma fase da mulher que ela é muito delicada, que é quando a gente se torna mãe, né? Então, a gente engravidou, daí nasceu o bebê. A gente passa por uma fase que ela é complicada, né, meninas? Porque o nosso corpo se transformou, a gente está muitas vezes ali privada de sono, então a gente tem uma irritabilidade muito grande. A gente às vezes se olha no espelho, não se acha mais bonita, a gente não está com um corpo legal, a gente às vezes deixou de cuidar do cabelo, a gente se vestiu de uma forma diferente, e tudo isso, às vezes, acaba gerando uma autocrítica muito grande, e também às vezes, assim, ó, um olhar do nosso parceiro, uma palavra do nosso parceiro, e às vezes não precisa nem ser do parceiro, às vezes é uma pessoa de fora da relação que fala alguma coisa e aquilo fica impregnado na nossa mente e a gente acaba tomando aquilo por verdade. E fica, né, é um processo que vai, às vezes, assim, fazendo com que a gente se apague, a gente não se sinta mais aquela mulher, né, que talvez a gente se sentiu antes dessa fase. E aí pode ser
várias questões, né? Eu falo da maternidade porque é uma coisa muito presente na nossa vida, mas pode ser, por exemplo, um processo de uma doença, né? Que trouxe uma série de fatores ali, que foi o caso que eu passei também, né? Então, você tem ali uma doença, e daí você precisou passar por uma cirurgia, 2, 3, 4 tratamentos, um monte de coisa que te desestruturou como mulher, né? Em vários sentidos. Se você não tem se você não tem ali um diálogo aberto e um parceiro que seja capaz de cuidar de você nesse momento, é muito difícil a gente passar por essa fase, né? E aí vem, como eu falei, né, a autocrítica e a crítica das pessoas em volta. Então, assim, às vezes, a gente também precisa trazer para o nosso parceiro aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. Porque às vezes é falta de conversa mesmo, sabe? Às vezes a gente escuta do nosso parceiro algumas coisas que se a gente conversasse para ele e dissesse, olha, eu não gosto quando você fala isso para mim. Eu não me sinto bem quando você age assim comigo. Quando você traz para mim esse tipo de situação, eu não me sinto bem. Porque daí, se a gente começa a abrir esse diálogo, a gente vai também deixando claro para o nosso parceiro aquilo que nos faz bem ou não. A gente precisa poder dizer isso, né? Porque daí a gente vai fazendo uma construção também com ele. Então, essa questão da crítica, eu acho que ela é uma coisa que acompanha, né, a nossa vida toda, de uma certa forma, seja no começo da relação, seja no começo da carreira ou no meio também, né, carreira, relações, a gente sempre vai, de alguma maneira, receber alguma crítica, se fazer alguma crítica, e a gente precisa ser mais tolerante, eu acredito, com essas coisas, né? Porque a gente sabe que aquilo é uma fase. Então, por exemplo, na maternidade, a gente passa por um momento difícil ali, mais complicado de administrar, mas é uma fase. Daqui a pouco as coisas entram nos eixos de novo, né? Daqui a pouco eu consigo voltar a me cuidar, daqui a pouco eu consigo voltar a fazer o que eu gostava de fazer. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa ir alimentando, né? E, de novo, a gente precisa trazer sempre essa consciência para dentro de nós. Porque se a gente esperar sempre pelos outros, pelo parceiro, pelas pessoas que estão à nossa volta, a gente vai acabar se frustrando, porque nem sempre eles vão responder da forma que a gente gostaria. Então, a gente sempre precisa trazer também essa autoconsciência, que a gente consiga trabalhar melhor essas questões conosco e com o outro também. E aí, uma questão aqui, já trazendo para esse quarto ponto, é a questão da ausência da admiração por nós mesmas, né? Então, assim, como eu falei, às vezes a gente deixa também de se cuidar, de se olhar e de se admirar. Então, imaginem que assim, ó, se eu não estou me sentindo bem, se eu não me sinto confortável com a pessoa que eu sou e da forma que eu estou, como que a gente espera que o outro enxergue na gente algo positivo, né? A gente tem muitas mulheres têm uma tendência, assim, de ficar nesse lugar, assim, né, de autocrítica, de se cobrar demais, e aí isso acaba transparecendo também nas nossas relações. E é difícil a gente até, muitas vezes, receber um elogio, receber um agrado de uma pessoa quando a gente está se cobrando demais. Falo aqui por mim também, né, meninas? Eu também sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. Inclusive, a gente passou recentemente ali por uma situação e a Cris me chamou a atenção sobre isso, porque ela falou: não se cobra tanto, porque a gente às vezes assim quer uma coisa assim, às vezes até fora do normal, assim, uma coisa super, super, super 100% completa, 100% perfeita, né? E a gente sabe que a nossa vida não é assim, a gente não precisa ser assim. Então, trabalhar também essa questão, né, de que a gente precisa gostar do que a gente está vendo ali no espelho, a gente precisa gostar da pessoa que a gente é, para que depois a gente também consiga transparecer isso para as outras pessoas e receber também a admiração das outras pessoas. Mas a gente só vai conseguir fazer isso numa via, né, num caminho bacana, se a gente primeiro trabalhar isso, né? Por isso que a gente trabalha muito aqui a questão da autoconsciência, do autoconhecimento. A gente falou no encontro passado do autoamor, né, meninas? A gente precisa alimentar isso na gente sempre. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso.
Eu coloquei aqui essa imagem de como se fosse, né, um vidro quebrado, que é representando aí, né, uma fotografia com vários caquinhos ali, né, de vidro, que é para trazer justamente essa questão, né, que a admiração, ela não acaba de uma hora para outra, né? Ela vai aos pouquinhos sendo corroída por causa de pequenos momentos que a gente vai passando, né? Então, numa relação, por exemplo, a gente ouve muitas histórias de que assim, mas o que aconteceu, né? Um casal, a gente de repente vê assim, um casal que de uma hora para outra se separou, daí a gente pensa assim, nossa, mas eles estavam tão bem e simplesmente do nada se separaram. Não, é porque aquela relação, ela foi sendo às vezes corroída por pequenas coisas que foram acontecendo, que somadas elas se transformaram num problema grande, né? E o oposto também é verdadeiro, né? Se a gente está nesse limbo na nossa relação, se a gente for fazendo pequenos movimentos, num determinado momento, esses pequenos movimentos, eles vão se somar e eles vão se transformar em algo grande. Então, essa inversão também, se alguém aqui, né, talvez esteja passando por esse momento, um momento talvez delicado no relacionamento, um momento em que está com dificuldade realmente de se sentir admirada, de sentir prazer, de sentir vontade, de admirar o parceiro, a gente também precisa fazer essa inversão e a gente começar a fazer essa construção que é um pouquinho todos os dias, para que a gente consiga fazer com que a soma disso se transforme em algo grande. Tomar uma aguinha aqui. Dificilmente a gente vai fazer coisas na nossa vida que que se transformem em algo muito grande da noite para o dia, seja na nossa relação, na nossa profissão, é sempre uma construção. A gente usa uma expressão aqui que é afiar o machado, né? Então, assim, todos os dias eu faço alguma coisa, mesmo que seja pequenininha, mesmo que talvez pareça insignificante, mas são pequenos movimentos que eu vou fazendo. E aí, quero compartilhar com vocês também uma outra questão minha, que há mais ou menos 2 anos atrás, que eu fui tomando muita consciência sobre tudo isso, porque eu esperava muito do meu marido, né? Eu esperava muito e eu cobrava muito dele e eu criava muita expectativa em relação ao que eu queria, né? Ao que eu, às vezes, que estava só na minha cabeça, né? E eu achava que ele tinha que, muitas vezes, adivinhar o que eu estava pensando, né? E quando eu comecei a me dar conta de que eu tinha que trazer para mim a responsabilidade, e eu sei que isso não é um processo fácil, porque demorou muito tempo para eu conseguir, primeiro, para eu conseguir enxergar, e segundo, para eu conseguir colocar em prática. Mas aí, quando eu me dei conta disso e comecei a fazer esse movimento, assim, de trazer para mim a responsabilidade, né? Então, assim, eu preciso parar de ficar só cobrando dele, eu preciso parar de ficar só esperando por ele. Porque essa espera, ela corrói a gente por dentro, né? Você fica imaginando ali que você quer algo, aí às vezes você até comentou alguma coisa ali com o teu parceiro, mas não foi talvez muito clara no pedido, não fez o alinhamento que precisava fazer, daí a gente vai lá e cria uma expectativa gigante, e daí quando aquilo não acontece, a gente se frustra, e aí a gente fica pensando, poxa, eu não vou mais fazer tal coisa, porque o meu marido também não responde do jeito que eu esperava. E aí um dia eu falei, bom, eu vou começar a fazer por mim, então. E eu comecei a fazer algumas coisas de forma diferente. Então, eu parei de ficar cobrando, eu parei de ficar esperando que ele fizesse as coisas da forma que eu queria. Eu comecei a ter mais paciência para esperar um pouco pelo tempo dele, mas eu não falei nada para ele. Eu simplesmente fui fazendo. Eu falei, bom, aconteceu tal situação, como é que eu agiria? Eu sempre agi dessa forma. Como é que eu posso fazer diferente? Vou fazer diferente, então vou tentar por esse outro caminho. E eu fui fazendo pequenos movimentos. Quando passou mais ou menos uns 2 ou 3 meses, ele falou para mim assim: Nossa, como você está diferente? Falou: O que aconteceu? Por que você mudou? Né? O que está acontecendo? Porque ele queria saber o que eu tinha feito e por que eu estava fazendo daquela forma. Então, e ele falou isso de uma forma positiva. Então, assim, percebam que eu não falei nada para ele, eu não contei nada para ele, eu não falei intencionalmente assim, a partir de hoje eu vou ser assim, assim, assado. Eu fui fazendo, de pouquinho em pouquinho, mudando as questões da casa,
mudando a questão da nossa dinâmica, fui fazendo isso e rapidamente ele percebeu, sem eu ter falado uma palavra. Então, na verdade, a gente precisa justamente se reconectar com a gente mesma, né? Para que a gente faça as coisas por nós, em primeiro lugar. Ó, a Cris estava falando aqui, ó, falta de admiração resulta na perda de conexão e do tesão do casal e nunca é da noite para o dia. Exato. Então, assim, é aquele pouquinho todos os dias, né? Que pode ser de forma num caminho negativo, que é quando ele vai corroendo a nossa relação e, consequentemente, a nossa conexão, ou ele pode ser quando a gente inverte esse papel e a gente vai fazendo um pouquinho cada dia para ajustar tudo isso, né? Então, o que eu percebia em mim e o que eu vejo também em algumas mulheres, que é essa resistência em começar a fazer essas mudanças. Porque dói, né, meninas? Quando a gente está num relacionamento muito longo, que a gente já se frustrou e a gente já esperou muito pelo marido, dói a gente pensar que a gente vai ter que fazer essas mudanças e que talvez, do outro lado, a gente não vai talvez receber o resultado que a gente esperaria. Mas, pasmem, eu tenho vários relatos aqui, no outro grupo que eu participo, de mulheres que começaram a fazer esse processo e elas relatam sempre questões muito positivas. O marido acaba vindo junto, sabe? De uma forma meio que, às vezes, sem muito acordo, né? A mulher ali vai fazendo, e daqui a pouco o marido percebe, e daqui a pouco as outras pessoas em volta percebem também, e a gente vai conquistando um lugar novo. Então, é muito interessante a gente se permitir começar a fazer as coisas de uma forma diferente. A gente tem um conceito em administração, né, que a gente fala assim, ó, se a gente está fazendo uma coisa e a gente não está tendo resultado, a gente precisa mudar a estratégia, a gente precisa ir por um outro caminho. No relacionamento é igual, né? Se a gente perdeu a conexão, se a gente não admira mais o nosso parceiro, se a gente não tem mais tesão por estar junto com essa pessoa, e daí tesão em todos os sentidos, né? Não só na questão sexual, mas aquela vontade mesmo de estar junto com a pessoa, de dividir momentos alegres com ele, de passar um sábado à tarde sem fazer nada, só ali conversando, curtindo a pessoa. Se a gente parou de ter isso e a gente quer continuar nessa relação, a gente precisa buscar um caminho diferente, né? E esse caminho, ele precisa ser construído primeiro, né? Alguém tem que dar esse primeiro passo. E a gente está aqui buscando justamente esse autoconhecimento para que a gente consiga dar esse primeiro passo, né? Então, aqui, eu quero trazer de novo essa questão, né, para que vocês pensem aí, né? O que você hoje faz para que ele... o que você faz, né, para você ser uma mulher admirável, para que ele admire você? Porque, de novo, né, a gente tem aqui na comunidade, nesse grupo que eu participo, muitos relatos das mulheres que elas querem uma relação muito diferente do que elas têm, né? Só que elas não fazem o movimento que elas precisam fazer. Porque assim, ó, imagina o seguinte, se você quer um parceiro que te admira, que te dá presentes, que te agrade, que faça, né, que te leve para lugares diferentes, que faça coisas diferentes com você, como é que ele vai fazer isso por você se você também não dá esse passo, né? Se você não se torna essa mulher que está à altura de receber isso. Vocês entendem quando... Isso não é uma crítica e nem um julgamento, tá, meninas? É uma coisa, assim, bem sincera que eu tô falando para vocês, porque, assim, vamos traçar um paralelo aqui na nossa carreira, né? Se a gente está trabalhando Imaginem que nós estamos trabalhando numa empresa e a gente quer um cargo mais alto nessa empresa. A gente precisa, antes de conquistar o cargo, a pessoa lá que pode nos dar esse cargo, ele precisa enxergar na gente o potencial para estar naquele lugar, né? Ele precisa enxergar na gente uma pessoa com postura suficiente para estar naquele lugar, com habilidades para estar naquele lugar. Não que nós precisamos estar 100% prontas, mas a gente precisa estar se aprontando para aquilo. No nosso relacionamento é igual. Se a gente quer um relacionamento diferente, se a gente quer um parceiro diferente, se a gente quer subir o nível dessa relação, dessa conexão, a gente precisa se aprontar para isso. Porque as coisas, elas não vão necessariamente acontecer para depois a gente se aprontar. A gente precisa se aprontar ao longo do caminho. A gente
dificilmente vai estar 100% prontas para alguma coisa. Nós precisamos estar nos aprontando ao longo do caminho. Então, com a nossa relação, ali no nosso casamento, o sentido é o mesmo. Se a gente quer um marido e uma relação num outro nível, a gente precisa começar a se colocar nesse lugar. A gente precisa começar a se tornar essa mulher que vai receber esse outro nível. Porque daí fica praticamente impossível a gente não conseguir, a não ser que aquela pessoa que está do nosso lado, de fato, a gente não vai conseguir conquistar aquilo com ela, porque realmente com aquela pessoa não dá. Às vezes acontece isso, né? Mas se a gente está numa relação em que a gente entende que aquela relação, ela é a relação que a gente quer, ela só precisa ser lapidada, daí vale muito a pena a gente começar a fazer esses movimentos. E a gente precisa começar a se aprontar, tá? Então, lembrem disso, assim, eu gosto muito dessa analogia, né, de a gente não estar pronta, a gente precisa ir se aprontando ao longo do caminho. E aí aqui eu trouxe alguns, são 3 elementos para a gente começar a fazer uma virada nesse jogo, né? A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa sala, mas para vocês fazerem como um exercício aí, né? Se vocês puderem sair aqui da sala e começarem a pensar, escrever e ver o que vocês podem fazer de prático. Talvez vocês encontrem outros elementos que eu não trouxe aqui, tá tudo certo, tá? Mas pensem nisso que a gente falou hoje aqui e pensem no que vocês podem começar a trazer para o dia a dia de vocês para fazer essa construção. E aí eu trago aqui algumas sugestões, tá? Aqui, ó. O primeiro ponto, né? Eu falei muito sobre a questão do alinhamento. A gente precisa ter uma conversa, a gente precisa começar a criar um ambiente em que nós possamos ter conversas com o nosso parceiro. Essas conversas de alinhamento, elas servem justamente para a gente fazer aquilo que eu falei lá no começo, né? Falar para ele o que eu gosto, o que eu não gosto, dar sinais também, né? As nossas atitudes, elas conversam muito também. A gente tem muito essa questão da comunicação, que não é só verbal, né? Mas a nossa postura, as nossas atitudes, elas conversam muito sobre isso. Então, assim, poder ter esse tipo de conversa com o nosso parceiro é fundamental. A gente precisa aprender a ir alinhando as coisas na nossa relação. Quando a gente não conversa, a pessoa do outro lado, ela vai imaginar e ela vai ficar supondo aquilo que ela consegue com o conhecimento que ela tem, com as ferramentas que ela tem, e não necessariamente isso vai ser suficiente para atender as nossas expectativas, né? Tanto do nosso parceiro para nós, quanto de nós para o nosso parceiro. Então, essa conversa precisa existir, esse alinhamento precisa ser fluido, né? A gente tem que poder criar um ambiente que proporcione esse tipo de conversa. O segundo ponto é voltar a se admirar, né? Ou começar ou recomeçar a se admirar novamente, para que a gente também atraia a admiração. Então, em alguma outra sala secreta, a gente falou também sobre essa questão, né, de que você se arrumar, você colocar um perfume, uma maquiagem, você sair com uma roupa legal, você sai de casa com uma outra postura. A gente sai de casa e a gente vai para os ambientes com uma outra postura, né? A Cris fala muito sobre essa questão, né, do preparo, quando ela vai, por exemplo, para uma reunião importante, quando ela vai para as empresas, nos eventos que ela vai, como que eu me preparo para isso? Porque a forma com que eu me preparo, se eu estou olhando no espelho, eu estou achando aquela mulher que está ali bonita, nossa, hoje eu estou, né, me arrumei, eu estou me sentindo bonita, a nossa atitude, os nossos ombros, a forma de olhar, né, a gente já vai de uma forma diferente. Façam o teste, né? Se vocês estão acostumadas sempre se vestir, se arrumar de um jeito, mudem essa forma e vão para o lugar que vocês querem ir, ou se arrumem para o marido e vejam o que vai acontecer. Porque quando a gente vai para esse lugar e a gente se sente mais forte, mais poderosa, a gente vai atrair a admiração das outras pessoas também. Ó, a Cris falou sobre a questão dos rituais, né? Isso mesmo. A gente traz muito essa questão dos rituais. Que não só vão acender o nosso corpo, né, para tudo isso que a gente está falando aqui, sobre desejo, sobre libido, sobre tesão, sobre vontade, mas também vai acender nas outras pessoas
A Cris, pode falar, Cris, fica à vontade. Vou tentar rapidinho no final aqui, tá? E é legal a gente falar sobre isso, porque os relatos que é muito legal quando vocês vão fazendo algumas frases que a gente vai escutando, e até frases às vezes que a gente escuta muito repetidas nos livros e nas partes terapêuticas, que eu adoro também. Mas é uma coisa muito importante quando a gente fala de prazer, e aqui é uma sala que a gente fala de prazer, ponto. É uma sala de mulheres adultas que entendem esse contexto e que querem viver com tesão, né? Eu acho que é diferente do que às vezes a gente entra numa parte terapêutica, só no autoconhecimento, onde a gente não traz esse ponto. E ontem, numa palestra que eu fiz, onde a gente fala de amor e tesão, onde tudo se perdeu, a gente traz uma responsabilidade para a mulher adulta, e aí, a partir de 18 anos, a gente já considera uma mulher adulta, onde tudo que o Simone foi trazendo, Gurias, é uma questão de decisão, e nunca uma condição. Ah, mas eu não tenho ninguém, mas eu não tenho marido, mas o marido não ajuda. Aí é aquilo que eu sempre gosto de dizer. Bom, aí você vai pagar esse preço a hora que você decidir resolver. E aqui eu sei que tem mulheres, inclusive eu gosto sempre de mencionar a Ju, que para mim é uma inspiração, tem um tempo de casada como eu, que tem filhos, tudo aquilo que eu gosto, né? Ando babado, e não perde o sex appeal, não perde o beijo gostoso de língua, não perde tudo aquilo que a gente entende que é gostoso no relacionamento, não importa se é 15, 20 anos de casado, ou um ano, ou o primeiro dia. E ontem eu trouxe muito isso como dinâmica na palestra para as meninas, mulheres, né? Gurias, parem de condicionar tudo aquilo que vocês escutaram em livros, em filme, que onde a mulher virou mãe, ela só, sabe? Não, aqui a gente está falando de mulheres que decidiram ter o prazer, resgatar o tesão, e não importa a situação ou o relacionamento que esteja. Então, eu só queria contribuir, porque ontem eu vivi isso que a Simone está falando aí, eu vivi na prática com as meninas na palestra, as mulheres, e eu fiz todos os meus rituais possíveis e impossíveis, que eu amo. Ativei Cleópatra, ativei Afrodite, passei óleo tanto, assim, tudo aquilo que a gente ensina. E realmente é uma explosão de conexão quando você vai falar com alguém, é uma explosão de atração quando você se veste bem, e não só para o teu relacionamento, mas para o teu lado profissional, que aqui a Simone Né fala muito bem. O teu lado profissional hoje, guria, se não está funcionando, se está uma M ou está numa inércia, é porque de fato você não entendeu o poder da energia do teu corpo e sexual que você tem para virar esse jogo. Então, eu sempre gosto de reforçar, né? Essa sala ela tem um objetivo: falar de prazer e tesão de uma mulheres adultas, como a Simone traz muito bem. É isso. Agora eu vou entrar no túnel e vou subir um pouquinho aqui. Obrigada, Cris. Eu tenho uma amiga, falando sobre isso que a Cris falou também. Eu tenho uma amiga que a gente se conheceu na época da faculdade, né? Fazem 20 e tantos anos. E ela casou naquela época, ela é casada até hoje. Ela tem 2 filhos, uma filha adolescente. E, gente, assim, ó, ela é uma pessoa que ela tá cada vez mais bonita, mais radiante, assim, ela trabalha, ela tem os 2 filhos e tal, e ela e o marido, eles, até hoje, eles vão para motel, assim, ó, dia dos namorados, aniversário de casamento, eles vão para motel, eles viajam juntos, sozinhos, sem os filhos, né, desde que os filhos eram pequenos. Eu lembro que eles sempre deram as escapadinhas deles, assim, sabe? Viagens curtas, assim, a gente vai passar o final de semana em tal lugar. Sempre eles fizeram isso ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que essa magia também, né, que quando a gente começa um relacionamento, a gente está super empolgadas ali, né, com tudo que é aquela descoberta toda, e os dois, né, vão deixando isso diminuir ao longo do tempo, mas é justamente essa quebra de padrão que que vai trazer, né, essa coisa mais viva de novo para o relacionamento, né? Então, essa minha amiga, por exemplo, ela tá sempre mudando. Ela já teve cabelo curto, cabelo pequeno, loira, morena. Ela tá sempre, ela se cuida, ela vai para academia, ela usa roupas lindas, ela tá sempre linda, assim. Eu falo para ela, meu Deus, né? Como que pode essa mulher? Você olha para ela, sabe aquela mulher assim que você olha para ela assim, você sente uma coisa boa, e ela tá sempre de olho nessa questão, assim. Ela fala, eu e o meu marido, a gente está sempre conversando sobre isso, porque a gente não quer deixar que as coisas esfriem, porque ela falou assim, a gente escuta muito as pessoas falando, né, porque esfriou, e ela falou que eles também têm os altos e baixos, né, mas ela disse assim, que eles têm um acordo para não deixar a peteca cair, então um puxa, o outro puxa, por quê? Porque aquilo ali é importante para os dois. Então, de novo, né,
eles encontraram o jeito deles, a forma deles de se alinharem nessa questão, né? E por isso que funciona. É muito legal. Não que eles não tenham problemas, não é um mar de rosas, mas eles conseguem nutrir essa questão da admiração, e até mesmo essas ações aí, né, de sair sozinhos e tudo mais, para que eles tenham os momentos deles. Então, eu acho muito legal a relação deles por conta disso. E aí, então, aqui também uma questão que eu trago é de a gente, às vezes, ter que parar para pensar um pouquinho, tirar 5, 10 minutos lá do nosso dia e a gente voltar a lembrar o que a gente admira no nosso parceiro. Porque a admiração, ela é uma coisa que ela pode ir se apagando ao longo do tempo, mas isso não significa que o nosso parceiro também não tenha coisas boas. E às vezes as coisas boas que ele continua mantendo, a gente esqueceu, a gente acabou deixando de admirar nele, né? Por conta de algumas coisas que mudaram, que a gente não gosta, talvez, que a gente veja de uma forma negativa, mas a pessoa tem também muitas outras coisas que a gente pode admirar. E aí, de novo, né, trago aqui uma coisa minha. Há muitos anos atrás, a gente fez uma dinâmica numa situação lá, e a pessoa pediu para a gente colocar num papel, né, tanto eu quanto meu marido, a gente colocar num papel o que ele precisava, né, para ser feliz, assim, o que ele esperava de mim, né? E eu também colocar o que eu esperava dele. Gente, eu escrevi uma folha de caderno cheia, inteira de coisas. E ele escreveu só uma, eu acho que até eu comentei aqui já. Ele escreveu uma única coisa, e ele disse que queria ser admirado, que ele queria ser, assim, no sentido de ser elogiado, ser visto por mim, sabe? Quando ele fizesse alguma coisa diferente, quando ele usasse uma roupa diferente. E nossa, eu tinha muita dificuldade de fazer elogio, sabe? Eu reparava, não é que eu não reparava, é óbvio que eu reparava, mas eu não falava, e para ele era importante que eu falasse. Então, entende que, assim, a gente precisa conversar sobre essas coisas para saber, porque às vezes o que o outro está esperando da gente é tão fácil de a gente entregar. Às vezes também, né, o que a gente espera do nosso parceiro seria fácil para ele entregar se a gente dissesse. Se a gente dissesse exatamente o que a gente espera, o que a gente gostaria, né? Então, aqui, o desafio é a gente parar para pensar no que a gente admira no parceiro, né? O que ele carrega de bacana ali, de positivo que a gente admira, para a gente não ficar focando só naquilo que falta, né? Aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente tem uma tendência muito forte como seres humanos a enxergar sempre o copo meio vazio. Então, a gente resgatar aquilo que está vivo ainda na relação, aquilo que a gente admira, para trazer luz também para esse lugar que é positivo, e não, né, ficar só ali pensando naquilo que falta. E aí, o que eu quero trazer aqui com essa frase, né? Não é só o seu marido, todo homem deseja ser admirado. Exato, é uma característica masculina, né, Amanda? Isso aí. Já ouvi também outros homens falando sobre isso. Inclusive, ele disse para mim que ele conversa com os amigos e os amigos falam a mesma coisa, que eles só queriam que a esposa elogiasse eles, que já estava tudo certo se acontecesse isso. Mas como as mulheres têm dificuldade, né, meninas? Não sei vocês, assim, mas nossa, como é difícil a gente elogiar, né? A gente reparar, assim, esses detalhes que são tão importantes, né? Então, olha só, o nosso desejo, ele não volta quando a gente faz alguma coisa para a pessoa. Ele vai voltar quando a gente fizer algo por nós mesmas e ele percebe que ele está diante de uma mulher que ele não pode perder. Então, é aquela questão que eu falei antes, né? A gente quer um relacionamento melhor, a gente quer subir de nível nesse relacionamento, eu quero um marido melhor, eu preciso subir de nível antes disso acontecer. De novo, né? A gente precisa se aprontar, a gente precisa ir se aprontando. Então, quando a gente faz esse caminho aí de se cuidar mais, de se amar mais, de fazer tudo isso por nós mesmas, automaticamente isso vai se refletir, vai reverberar lá na outra pessoa. E aí, coloquei aqui também, né, que admiração e desejo não são romantismo, eles são escolhas que se renovam ou que morrem na rotina. E a única pessoa que pode começar essa renovação é você, somos nós.
Então, assim, a gente que está aqui nesse lugar, com essa responsabilidade de mulher adulta que a Cris falou, se a gente está aqui, a gente está buscando isso para a nossa vida, a gente precisa fazer a nossa parte, né, meninas? A gente precisa querer começar a fazer esses primeiros passos que a gente precisa fazer. De novo, né? Vou encerrar a minha fala aqui com a palavra autorresponsabilidade. A gente sempre vai bater nessa tecla. Porque não adianta a gente esperar nada das outras pessoas, seja do nosso parceiro ou de qualquer outra relação, se a gente não começar a fazer as coisas que a gente precisa fazer. Certo? Então, com essa mensagem final aí, eu vou encerrando aqui a nossa sala de hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, tá, meninas? Fiquem à vontade, vocês já participaram também aqui no chat, obrigada, a colaboração de vocês aqui sempre é muito, muito legal, muito importante. Levantem a mãozinha aí se vocês quiserem falar, que daí eu dou a palavra aqui. Mas a mensagem que eu acho que tem que ficar para nós é isso, né, meninas? A gente precisa encontrar um caminho de se gostar, de se admirar e depois buscar essa admiração do outro. E sem admiração, meninas, é muito difícil a gente conseguir sustentar uma relação, né? É muito difícil a gente conseguir ficar numa relação onde a gente não admira o parceiro. E principalmente, se a gente está buscando desenvolver o nosso prazer, o nosso tesão, tudo isso só vai ser possível se a gente tiver admiração pela pessoa. Né? E não significa dizer que a pessoa precisa ser perfeita, jamais, né? Mas a gente precisa encontrar a admiração que a gente, necessária, né? A admiração que a gente busca para que a gente consiga, de fato, sustentar essa relação. Obrigada, Jaqueline. Então, assim, meninas, deixo essa mensagem aqui para vocês, né, como encerramento aqui da nossa sala secreta. Pensem aí, façam esse movimento, e aí eu desafio vocês a fazerem esse movimento a partir de hoje. O Dia dos Namorados está chegando, tem uma celebração importante do amor, né, que é um dia especial para a gente, talvez, colocar ele como ponto de partida para essa nossa mudança, né? Então, assim, o desafio aqui é para que vocês façam uma coisa todos os dias, daqui até o Dia dos Namorados, se desafiem a mudar alguma coisa, e aí vocês vão experimentar essa mudança e experimentar como que o parceiro de vocês vai ver essa mudança em vocês. Não digam nada, só façam. Façam aquilo que vocês acham que vocês conseguem, que vocês se sentem bem, e vejam como que ele vai receber isso. Para que vocês tenham aí um Dia dos Namorados, né, como a Cris sempre fala, com muito beijo na boca, com muito amor, com muito tesão, com muito prazer, porque isso traz vida para a gente. Tá bom, meninas? Obrigada pela participação de vocês, e terça-feira que vem a gente se encontra de novo aqui na nossa sala secreta, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.